Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos aqui presentes, os internautas que nos ouvem através da nossa DDE, dos ouvintes da Rádio Melodia. Desejamos realmente que a paz do Senhor nos envolva a todos neste momento. Outro dia, uma moça me procurou, cerca de 30 anos, estava ligeiramente depressiva e foi logo me questionando. Aguinaldo, a vida é muito chata, você não acha? Eu confesso que ela me pegou assim um pouco de surpresa, mas não estava esperando uma pergunta de imediato, mas eu me dei um tempo e passei a responder o questionamento. Eu falei, eu acho. Depende também da ótica que nós olhamos. E ao mesmo tempo eu disse a ela, você já parou para pensar como a vida do Cristo era chata? Primeiro que ele saiu de um lugar que nós não conhecemos. Não temos nem ideia. É bom até que a gente não comece a pensar muito, porque vai malbaratar, vai conspurcar a nossa mente. Jesus certamente está num lugar indizível pelas nossas expressões verbalísticas. E ele sai de lá. Saiu de lá aquela época e veio para a Terra, um planeta dificílimo, com um campo vibratório complicadíssimo. Só para a gente ter uma ideia, abaixo de nós tem as trevas, do lado de cima tem um umbral. Nós estamos na crosta. Então imagine que a Terra é um planeta de um campo vibratório muito complicado. Exatamente pelas nossas mentalizações, pelas nossas atitudes. E Jesus saiu de lá e veio para a Terra. E se não bastasse, veio lá no Oriente, no meio a um povo fanático, extremista, um pessoal pouco flexível a qualquer ideia que fuja dos parâmetros adotados por esse pessoal. E se não bastasse, o Cristo vem com uma proposta difícil, caminhando tão logo foi possível, meio ao deserto, areias escaldantes, praticamente de sandália ou descalço, porque não tinha um sapato, era sandália entreaberta, e ele fazia isso longamente, andava cerca de 100 quilômetros para levar a boa nova àquele pessoal. E depois de ter atendido a todas as criaturas, nas mais diferentes situações, ainda resolvem crucificá-lo. Que vida mais chata, sem ter um espaço. Eu fico pensando, se Jesus fosse realmente comum como nós, já que ele veio para assumir um lado humano, cercado de 5.000 pessoas, o dia inteiro, não tinha tempo nem para ele fazer as suas menores e maiores necessidades. Que vida mais complicada a do Cristo. Você não acha? Perguntei para ela. Pensando assim. Então, mas a vida tem um sentido. Eu disse para ela. Mas doutor, se a vida é chata, que sentido tem viver? A gente viver uma vida chata é melhor morrer. Eu disse, bom, tudo bem, eu até também concordo com você. Acho que voltar para o plano espiritual é uma boa. Porque aqui, no mínimo um hospital, para nós estarmos curando a nossa alma, uma escola para nós estarmos educando o nosso espírito, e é também um campo vibratório criado pelas nossas próprias situações infelizes, inferiores, e que não tem outra saída a não ser tentar melhorar o ambiente para não sofrermos as consequências. Mas enquanto estamos aqui na Terra, a vida tem um sentido. Por exemplo, vamos imaginar que um grupo de alpinistas o grupo esteja
programado para subir um monte, escalar uma montanha. Eu dizendo a ela, você acha que eles vão chegar e já vão escalando ou eles vão fazer um plano? Primeiro, como é que nós vamos fazer para escalar esse plano? O que nós precisamos fazer? De que maneira nós devemos nos arregimentar? Porque não é chegar, eu quero subir e tudo bem. Ninguém vai fazer isso. Tem um programa. Primeiro vão estudar que monte eles vão escalar. Que apetrechos eles precisam utilizar para escalar o monte. As condições que eles precisam apresentar para que estejam aparatados para subir esse determinado monte. Então, vamos imaginar que eles analisaram tudo isso, programaram e agora vão subir o monte. Mesmo porque, para se subir uma montanha, é necessário primeiro uma base, alguém que fique lá embaixo dando subsídio para que o grupo suba. Segundo, entre eles há uma troca, uma solidariedade, uma troca de participação, onde um ajuda o outro para que eles logrem o objetivo. E ademais, em determinadas situações, precisam de um elemento de comunicação, talvez um radinho, ou um outro elemento, que possa propiciar este grupo entrar em contato com outras fontes, numa emergência, onde precisam talvez de um avião, de um helicóptero, ou de um medicamento, mas de qualquer forma eles precisam estar abalizados para não sofrer as consequências. Mas depois de tudo isso, aí ainda carece de uma determinação. Eles estão determinados a subir naquele morro. E começam a escalada. Que certamente vai piorando na medida que eles vão subindo. Mas num determinado local, alguém do grupo, já vislumbrando a dificuldade, porque a gente quando sobe num morrinho, num montinho, não tem mérito nenhum, qualquer um sobe. E não precisa nem fazer muito programa. E também não tem nenhum louro da vitória, não tem nenhum mérito. É um montinho. Mas quando se programa subir um monte mais elevado, aí as coisas começam a complicar. Então, num determinado ponto, alguém já sentindo a dificuldade da mão doendo, às vezes já machucada pela corda, pelo pino, às vezes sentindo os músculos claudicarem, vislumbrando uma situação mais difícil e inusitada, alguém já pensa em voltar. E já olha para o outro que, num estado de afinidade vibratória, já encontra ressonância assim, vamos voltar. E o outro vai dizer, não, tudo bem, eu até estava pensando, mas meio envergonhado, eu não queria colocar à baila a minha ideia. Mas já que você chamou para voltar, eu também topo, vamos voltar. E aqui ele conversa com mais 2 ou 3, os elementos dissidentes do grupo resolvem voltar. Chegam à base, decepção total. Porque toda aquela base se preparou, criou todo um clima, se arregimentou de elementos necessários para que eles pudessem levar a efeito a proposta. E de repente eles descem retratando ali no mínimo a inferioridade de cada um. Mas tudo bem, voltaram. Os outros estão continuando. Do meio do monte para frente, a situação fica mais, eu diria, num aspecto até mais fácil. Mas até o meio da montanha, as coisas vão só piorando. E o cansaço, a sofreguidão e toda aquela situação adversa, de um vento mais contundente, de um clima mais hostil, menos favorável, e outros elementos, alguém já olha para o outro e diz assim, ó, eu estou satisfeito, eu paro por aqui. Aliás, olha, que linda paisagem. Que monte lindo que está ali do lado, olha o vale.
E aqui neve, dá para a gente ficar até esquiando aqui em cima, vamos ficar por aqui e os outros continuam. Há alguém que encontra ressonância nessa proposta e adere, e ali ficam as criaturas durante algum tempo. Não vão continuar a subida. Ficam até se cansarem. Depois, percebendo que não tem outra alternativa a não ser descer, voltam novamente, bem mais tarde, para a mesma decepção dos que estão à base de si mesmos e dos outros que já colheram, pela experiência, já uma vibração negativa, arrependidos talvez, se estivessem lá, talvez estivessem agora até se esforçando um pouco mais, mas recebendo os outros naquela sintonia, ambos decepcionados, mas não tem outra alternativa, já desceram mesmo, deixa que os outros continuem. E os outros continuam, solidários, firmes, conversando um com o outro, dizendo as dificuldades, as intempéries, mas sempre um ao lado do outro, conseguem subir até o final, para colocar a bandeirinha da vitória em cima do monte. Assim é a nossa vida. Eu disse para essa criatura, assim é a nossa vida. Nós fazemos um programa de elevação espiritual. E por certo esse programa não vai ser tão simples assim, como subir num montinho. É um programa de subir num monte muito grande, com muitas dificuldades. Tanto é que o Cristo fez questão de dizer, quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer, esse monte, transporta-te daqui para lá, e ele o fará. Certamente esse monte não é um monte de terra nem de pedra, são as montanhas das nossas dificuldades, que nós vamos enfrentar durante uma vida. Porque a vida não é simples, viver numa boa. Essas criaturas que desistiram logo no começo, retratam exatamente os que desistem da vida logo no começo. Tem muita gente que começa a viver e acha a vida chata, como essa moça de 30 anos. Doutor, se a vida é chata, não compensa viver. Eu estou pensando em partir. Mas partir para onde? Voltar para o outro lado da vida? Se dar conta que o programa estava feito, que muitos espíritos estão do lado de lá, hipotecando solidariedade, na condição de um anjo guardião, de outros que estão torcendo por nós. Chegar do lado de lá e depois se dar conta que continua vivo e que o programa foi encerrado e depois não se sabe quando é que vai ter outra oportunidade. Uns buscam a evasiva da vida através do suicídio e vai depressa, rapidinho. Outros, inconscientemente, vão criando condições para morrerem mais cedo. Humberto de Campos nos conta uma história de um rapaz que era médium e chegou um dia para o espírito, um trabalho mediúnico, que era o seu mentor espiritual, e disse assim, eu quero morrer. É você querer morrer, espírita, médium, aqui trabalhando no centro? Pois então, não suporta essa vida, está muito chata. Você, meu filho, mas não é negócio você voltar. Não é negócio você voltar. É melhor você continuar. E ele disse assim, bom, tudo bem, então eu vou continuar, não vou pensar em morrer mais. Mas dentro dele existia ainda a vontade de evadir-se da vida. E de repente pega uma gripinha, uma pneumoniazinha, e lá foi embora e desencarna. Quando ele desencarna, chega do lado de lá, aí o espírito amigo está esperando por ele, o anjo da guarda. Esse irmão, você veio, você disse que estaria agora com nova disposição de ânimo, ficando na terra, lutando como espírita, médium, agora você voltou depressa, o que aconteceu? Ah, você veio, até que queria ficar. Mas aconteceu com uma gripe, não é gripe suína não, naquela época não tinha ainda. Uma gripe me pegou, e depois acontece que veio um abscesso pulmonar, eu tinha que ser operado, depois veio e acabou que eu desencarnei, estou aqui, agora estou aqui, estou junto de você. E o espírito disse, não, tudo bem, já que você chegou, então vamos comigo, vamos trabalhar. Não, depois que a gente desencarna, diz os espíritos que a gente tem um soninho reparador, tem um tempinho para descansar, e o senhor não vai me proporcionar isso? Eu disse, não.
Esse descansozinho você tinha na terra, tinha final de semana, tinha feriado, tinha férias, né? Tinha noite para você dormir. Agora aqui não tem nada disso, vamos trabalhar. E aí pegou aquele neguinho e levou para o trabalho. Só que do lado de lá disse, não, eu quero reencarnar agora, porque aqui está muito pior. Disse, não, agora não. De lá para cá você vem, mas de cá para lá só nós vamos permitir. Então não é negócio evadir-se da vida. Não é negócio. A gente às vezes fica frustrado, né? Porque alguma coisa não deu certo. E a gente acha que tem que mudar o esquema. Nós vivemos de frustrações. E a mocinha me disse, doutor, pois então, não é? Os programas que nós fazemos, os planos não dão certo. Como é que a gente consegue conviver com isso? E eu disse, mas está certo. Só 20% dos nossos programas se concretizam. 80% não se concretizam. Ainda bem. Porque se tudo que a gente pensasse desse certo, desastre. Por duas razões. Primeiro que a nossa inferioridade faz com que a gente só pense coisas que não são tão legais assim para o nosso envolvimento, para o nosso crescimento espiritual. Se Deus permitisse que tudo que a gente pensa desse certo, nossa, seria um desastre. E segundo, que nós temos que aprender exatamente com as frustrações, com as dificuldades, com as situações inusitadas, com aquelas coisas que não deram certo. E nós temos que mudar, crescer, progredir. E de tal forma que a nossa vida é feita de frustrações. 80% dos programas não acontecem. Sexta-feira passada, agora, aniversário da minha filha. Vamos jantar, família, que delícia, né? Minha filha de São Paulo resolveu vir. Mas de repente ela me liga, pai, não vai dar. Surgiu aqui um contratempo. Não vai dar para nós estarmos reunidos, todo mundo. Eu fico aqui. Que pena, mas nós vamos nos reunir. Vamos jantar à noite, aniversário da outra menina. Aí 8h30 minha mulher me telefonou, mas você não vem? 8h30, eu tentando me desvencilhar dos compromissos profissionais para o encontro da família. Cheguei em casa um pouco mais de 8h30, mas tudo bem. Tomar um banho rápido e nós vamos para o jantar. Tomei o banho, fiquei esperando pelos demais, estou pronto, vamos jantar. Aí aquela coisinha que chama telefone, vocês conhecem? Tocou. E aí meu filho atende. Pai, o meu paciente não está bem. Então eu disse, bom, então vamos lá dar uma olhadinha, a gente dá uma olhadinha e nós vamos jantar. Enquanto os demais vão para o restaurante, nós nos encontramos lá. Aí chegamos lá, trocamos ideias assim, vamos operá-lo agora, que se deixar para amanhã, talvez não dê mais tempo. Mas e o jantar? Sim, agora o jantar é com eles, nós vamos sem jantar mesmo, vamos operar o doente. Começamos às 11 horas da noite, 3 horas da manhã, nós terminamos a cirurgia. Fomos para casa, logicamente todo mundo dormindo, e nós chegamos sem jantar, logicamente, 3 horas da manhã. Mas na sexta-feira, um colega chega para mim e fala, Aguinaldo, internei minha tia, que está com obstrução de vias biliares. Você opera ela para mim? E eu tinha um compromisso no sábado. O Rogério, sobrinho da Marley, que trabalha aqui conosco, fez um boi no rolete, e iria, como realmente o fez, doar parte da renda para o centro. E ele me perguntou, Aguinaldo, você vai? Eu falei, lógico que eu vou. Falei com a minha mulher, nós vamos no boi do rolete. Ela estava esperando, está tudo bem, sábado, de bandeja, nós vamos estar lá. Aí quando ele me convidou para operar doente, obstrução de vias biliares, eu pensei, bom, 3 horas de cirurgia, 4 horas de cirurgia, ainda em tempo, meio-dia, nós vamos estar lá. E fomos para o hospital, eu e meu filho. Começamos a operar, os preparativos, coisa e tal, entre 8 e 9 horas. Enfrentamos um câncer de pâncreas. Uma cirurgia que durou nada mais, nada menos do que 8 horas.
Acabamos quase 5 horas da tarde. E quando estamos operando, telefonando da beneficência, dizendo, o paciente aqui está com muita dor, o que nós fazemos? Pelo telefone, faz isso, faz aquilo. De repente, surgiu uma ideia, chama o anestesista para ir fazer alguma coisa, nós estamos operando. Aí, de repente, o anestesista vai lá, faz uma medicação. Terminamos a cirurgia, Luiz, vamos para o hospital ver o que está acontecendo com esse paciente. Chegamos lá, a situação estava delicada, fomos fazer, nós não, participando, sugerindo, o anestesista fez uma peridural para aliviar aquela dor. Bom, eu só contei isso para dizer que lá foi o aniversário, lá foi o boi no rolete, e a nossa vida é feita de reprogramações. Ainda bem que existem os proativos, não os defensivos. Tem pessoa que fica na defesa, na reação, e acha, meu Deus, aconteceu isso, como é que vai ser, coisa e tal, estou frustrado. Olha, vamos caminhar para frente. A vida não é conforme nós pensamos. Eu gostaria de ter jantado com a minha filha e muito mais ainda, ir no boi do rolete, estar lá com os meus amigos, com o Rogério, dar um abraço pelo trabalho que ele fez em favor do centro, mas infelizmente não deu. E eu confesso que nem me lembrar do boi do rolete depois de uma certa altura, não lembrei mais, porque com uma cirurgia dessa não pode desviar a atenção, nem pensar em outra coisa, a não ser concentrar na cirurgia, que é muito delicada. Eu só contei isso para você para dizer como é a vida da gente. A vida da gente, a gente programa uma coisa, programa outra, programa, 80% não dá certo. E nós temos que aprender a conviver com isso, caminhando para frente, não deu certo, vamos buscar a alternativa B. A alternativa B sempre existe. Agora, infeliz da pessoa que fica na alternativa A. Tem que ser assim e tem que ser assim. Vai sofrer as consequências. Ah, mas Deus sempre carimba tudo. O aval divino sempre existe. Nada acontece sem que Deus esteja de acordo. Por pior que seja a situação, porque Deus sempre quer nos ensinar. E via de regra nós aprendemos pelos caminhos mais complicados, mais conturbados que a vida nos reserva. Sempre Deus tem também alternativa B. Porque Deus não trabalha só com a alternativa A. Se ele trabalhasse com a alternativa A só, eu acho que Deus estaria piradinho da cabeça. Mas ele trabalha com a alternativa B, principalmente em cima de nós. Quantas vezes o programa está certinho e nós mudamos todo o programa feito com o aval do Criador? E Deus vai reprogramar tudo de novo para que nós estejamos aproveitando o melhor da nossa experiência, porque dentro da visão divina nós seremos perfeitos um dia. Cada um tem seu tempo, cada um faz a sua oportunidade, cada um faz a sua vida. Agora, a pessoa que não desiste, caminha mais um pouco, chega no monte, vislumbra aquelas maravilhas, desiste de subir e nem quer descer para curtir aquele ambiente, retrata exatamente aquelas pessoas que chegam aqui na vida e só procura viver numa boa. E faz tudo para que a vida seja maravilhosa, mas no sentido de curtição. Faz tudo, vive em função disso. Pensa em trabalhar, em ganhar dinheiro, usar determinados recursos para curtir a vida. E curte. Passa curtindo um longo tempo. Só que chega no final da vida, vai se aperceber que tem que ir embora. E curtiu a vida, mas não se justificou. Diz o Emmanuel, mentor do Chico Xavier, que quem passa pela vida e não sofreu, não viveu. Quem passa pela vida e tem todos os desejos satisfeitos, diz ele, é um desertor. Então nós não podemos trabalhar pensando só em curtir a vida. Eu acho até que Deus não tem nada contra a nossa curtição. Coloca esse mundão maravilhoso que nós curtamos a vida. Lógico, é maravilhoso. Mas não nos esqueçamos de que a caminhada tem que continuar. A caminhada tem que continuar. Nós temos que crescer espiritualmente. Não podemos retrogradar. Não podemos parar no tempo. Aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo ainda hoje nessa existência. Ainda hoje nessa existência. Há aquele que acorda, às vezes até em última análise, que a curtição não está sendo uma boa.
Acorda e ainda aproveita o resto da vida, ainda até faz algumas coisas, cresce, melhora e até se justifica. Mas tem outros que passam pela vida só pensando em curtição. E programa a vida para curtir a vida, no aspecto material. E a gente pode curtir a vida a gente curte de N maneiras. Nenhum problema, mas saibamos utilizar nosso tempo e os recursos de que dispomos para engrandecer a nossa alma com o intelecto e com o sentimento. E aquela outra turma, a última, que realmente se solidarizou, aquele grupo que se uniu, um auxiliando o outro, um batalhando pelo outro, e conseguiu atingir o cimo do Alcantil. Este grupo se fez justificado. E para essa subida, como eu disse, nós precisamos ter uma base. Essa base são exatamente os espíritos amigos que estão do outro lado nos auxiliando. Nós nunca estamos sozinhos. Na vida, nós sempre temos almas amigas trabalhando, lutando, aplaudindo, vibrando, sofrendo também com as nossas atitudes infelizes. Nós temos uma base, e essa base está no plano espiritual. Aquele grupo que hipotecou solidariedade à nossa reencarnação. Então voltar rapidinho é decepcionante para nós e para eles. Logicamente que eles já conhecem a nossa inoperância e não vão ficar frustrados eternamente. Então, eles são proativos, eles já vão armar outro esquema e caminhar para frente. Mas para nós outros, que já chegamos lá nessa condição, não somos tão proativos assim, nós somos mais defensivos e reativos, certamente a situação vai ficar um pouquinho mais complicada para o nosso lado. E se a frustração aqui era grande, sê-lo-á maior do lado de lá. Então, é melhor que nós estejamos conscientes de que a vida foi feita de muito trabalho, de muita luta, de muita determinação para atingirmos o propósito reencarnatório. Um outro grupo que nos acompanha nessa jornada, via de regra, a família e os amigos. Nós nunca fazemos nada sozinhos, nunca. Nós sempre precisamos de muita gente ao nosso lado. As primeiras criaturas que estão conosco são componentes da família. Aqueles que nos recebem na condição de pais, de avós, de tios, de irmãos, de amigos, a posteriori. Mas esse núcleo familiar é muito importante. Feliz daquele que tem uma família que é solidária, que está junto, partícipe, que sofre, que louva, que briga, que vibra conosco. Feliz daquele. Por isso a doutrina espírita enaltece muito esse espírito de família. Quando o Dorival falou aqui no começo, o culto do evangelho no lar. Como é importante realizar o culto do evangelho no lar. Ou seja, entre os partícipes da família. Levar os conhecimentos evangélicos para o núcleo familiar. E essa família é fundamental. Tem gente que não valoriza muito. Parte, larga a família, arruma outra, depois também não dá certo, arruma outra. Olha, tudo bem. Mas talvez com um pouco mais de entendimento nós teríamos que valorizar muito esta família para a qual nós somos designados, ou até mesmo nós escolhemos, para que pudéssemos fazer essa caminhada ascensional. E investir alto nessa família, para que ela continue unida. Forte é o feixe de varas. Quando se une as varas, não se consegue quebrá-las. Quando as isola, é muito fácil quebrar cada varinha isoladamente. Então, o núcleo familiar é muito importante para a nossa caminhada evolutiva. Invistam alto nas suas respectivas famílias. Não deixem-na de lado, porque depois vão sofrer amargamente as consequências. Quem resolve subir um monte e quer ir sozinho, pode até conseguir, mas vai ter muito mais dificuldade.
É muito melhor ter criaturas ao lado que na hora da dor, se não, deixa comigo, vou lhe dar uma força. Na hora da dúvida, não, faz assim que vai dar certo. Na hora da nossa tibieza, da nossa dúvida, da nossa fraqueza, a criatura diz assim, não seria melhor pensarmos um pouco mais e agirmos com mais calma, com mais serenidade? Então é fundamental nós termos essa família ao nosso lado. E ademais, também esta segunda família, entre aspas, porque dentro do aspecto espiritual é única, a nossa família é universal, mas os amigos, aqueles que estão conosco, que trabalham conosco, que dividem uma casa espírita ou evangélica, católica, religiosa conosco, aquelas pessoas que estão participando da nossa vida, direto ou indiretamente, são importantes para nós. Por isso nós devemos prezá-las e muito, porque nós não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos muito das pessoas. E não tem aquele que bate no peito e diga, eu não preciso de ninguém. Que existem os dependentes, que é um desastre. Depender não é uma boa. Existe o independente, eu não dependo de mais ninguém. Melhor do que ser dependente, mas também não é uma boa. A boa é ser interdependente. Nós entendemos que nós somos úteis para alguém e este alguém também é útil para nós. E pensando assim, vamos valorizar cada ser que participa da nossa vida. Porque cada criatura dá sua parcela de contribuição e nós vivemos interagindo. Jesus, que era Jesus, quando chegou aqui na terra e começou o seu messianato, ele convidou 12 pessoas para estar com ele. Além da família que ele já tinha. Veja que ele poderia, entre aspas, desfrutar de muitos recursos, para até fazer a tarefa dele sozinho, mas não. Ele fez questão de convidar 12 criaturas. Então é muito importante esse espírito de união, de amizade, esse espírito grupal. Tem gente que tem dificuldade de lidar em grupo, mas eu acho que é muito importante. Quando a gente quer fazer uma coisa grande, sozinho a gente não faz. Por isso existe esta casa onde congregamos todos para fazer um trabalho de conjunto. Se cada um aqui resolver fazer um trabalho isolado, possa assegurar, ele vai ser pequeno e muito curto, porque não vai ter a longevidade de um trabalho grupal. Quando nós nos reunimos em grupo, um dá força para o outro. E quando um falta, o outro vem. O Dorival já queria me dispensar do centro. Um cartão vermelho. Aguinaldo, faz um mês que eu não te vejo. Mas eu sei que se eu não vier aqui, a casa continua. Os trabalhadores estão aí. Eu falo que aqui o que menos trabalha sou eu, só falo UPA, né? Quem trabalha são eles, né? Mas eu sei que o centro caminha. Nós somos um grupo de irmãos que viemos para esse programa. E ainda bem que ele está acontecendo. E certamente não vai parar por aqui. Então é fundamental que nós estejamos com essa consciência da interdependência. E hajamos desta maneira. Evidentemente que quando a pessoa está lá em cima da montanha e tem uma dificuldade inusitada, ela vai pegar o radinho dela e vai dizer para alguma fonte, estou precisando de um recurso urgente, você pode me atender? Isso retrata exatamente a nossa vida aqui na Terra, quando nós estamos numa situação muito complicada. E todo mundo tem um momentinho que chega a pensar que está sozinho e está liquidado. Mas se nós atentarmos, podemos usar de um recurso maravilhoso que se chama recurso da prece. Porque nós nunca estamos sozinhos. Naqueles momentos difíceis, quando nós pensamos que não vai dar certo, basta orar. E a espiritualidade vai intervir a nosso favor. Pergunta 658 do Livro dos Espíritos. A prece é agradável a Deus? Resposta: sim, quando ela é sincera. Ah, mas não precisa pedir para Deus, Deus já sabe de tudo. Sim, Deus sabe. Mas nem sempre nós estamos ligados diretamente com Deus. Na grande maioria, quase absoluta,
eu vou dizer, ligado com Deus não vão estar sempre. Mas, pela nossa condição vibratória, na grande maioria, quase absoluta, nós estamos ligados com o nosso anjo da guarda. É ele um elemento de ligação entre nós e Deus. E quando nós oramos, nós vamos buscar esse anjo da guarda. E ele sabe tudo o que nós precisamos? Não sabe. Não sabe. O anjo da guarda não é obrigado e nem tem condição de saber tudo que nós precisamos. Estamos necessitando naquele momento. Daí a importância da prece. Vocês acham que nós sabemos tudo que os filhos precisam de nós? Quantas vezes o filho, pai, dá para você ver isso aí para mim? Eu nem sabia. Não, tudo bem, eu vou procurar te atender. Mas eu não sabia que ele estava precisando daquilo. O anjo da guarda também não sabe. Então, quando nós oramos, nós estamos pleiteando aquilo que nós necessitamos para o nosso anjo guardião. E ele, agora sabedor da nossa necessidade, vai intervir e vai nos favorecer. Então, é fundamental a nossa prece. Deus sabe de tudo? Sabe. Mas é fundamental que nós nos expressemos na nossa necessidade. E principalmente quando a prece é realmente envolvente. Quando nós estamos colocando nela o nosso sentimento. Diz o Chico Xavier que a prece de uma mãe por um filho arrebenta a porta do céu. Porque eu acho, força de expressão, eu tenho certeza, que nenhuma criatura está mais ligada a um filho do que uma mãe. E esta mãe, quando sente a necessidade do filho, ela vai orar. E é aí que a sua vibração é tocante, é sensibilizante e vai realmente abrir as portas do céu. Então a prece é fundamental. A gente precisa orar, acreditar na prece. Tem muita gente que quando está em dificuldade já começa a xingar, não é? A chincalhar. E se eu não tenho nem cabeça para orar, do jeito que eu estou, não tenho nem cabeça. Exatamente a hora que a pessoa deveria parar. Ter humildade de reconhecer a incompetência e pedir ajuda. Pedir ajuda. Diz o André Luiz, que escreve através de Chico Xavier, se os médicos orassem, como favoreceria a cura dos seus doentes? Quantas vezes a gente está com doente e não sabe o que fazer mais? Já fez tudo e mais alguma coisa, agora não sei mais o que fazer. E a gente orando facilita a intuição. A espiritualidade vem e joga na nossa tela mental. Eu estou citando André Luiz em se tratando de médico, mas eu poderia falar do advogado que tem um cliente e não sabe o que fazer mais. Eu quero falar do mecânico que está consertando um carro e não sabe mais o que fazer com aquele carro velho que quase não tem mais solução. Quero falar de uma dona de casa que às vezes está numa situação embaraçosa dentro dos seus afazeres, também pode parar e orar. Não é vergonha nós orarmos, não. Tem gente que tem vergonha. Tem gente, eu acho até que isso tem um pouquinho de orgulho no meio. Você acha eu parar para orar? O que é isso? Como quem diz, eu não preciso disso. E a oração é um ato de humildade. Quando nós nos reconhecemos como criaturas ainda infantis e que precisam muito da ajuda do mais alto. E é fundamental que nós oremos. A oração, pergunta 659, se presta na resposta a ela, para a gente louvar, agradecer e pedir. Então a gente deve estar sempre nessa sintonia com a espiritualidade, que são aqueles que estão na retaguarda, que através do nosso radinho, num determinado momento, nós vamos falar. Mas se nós pedimos através do radinho e veio o socorro e nos safamos de uma situação difícil, por que não depois dar a mesma ligadinha para aquela criatura e dizer, olha, muito obrigado, você me ajudou e eu quero expressar a minha gratidão. Muita gente pede, até reconhece o valor da criatura, tanto é que pede para aquela criatura. É Jesus, é o anjo da guarda, Maria Santíssima, cada um elege esse espírito a quem buscar. Mas depois de ser atendido, poucas são as pessoas, melhor dizendo, vou voltar atrás um pouquinho, pouquíssimas são as pessoas que param para agradecer.
Pouquíssimas. E todo dia nós estamos sendo atendidos. Muitas vezes a gente até percebe a grandeza do auxílio, mas nós não paramos em seguida para agradecer. Deveria fazer uma outra prece de gratidão. A gratidão talvez um dos maiores sentimentos, se não o maior sentimento do homem. É difícil dizer o maior, quando tem um amor, quando tem a humildade, mas eu quero falar que o espírito de gratidão é fundamental na nossa vida. Então, uma prece agradecendo ao alto pelo socorro que nós recebemos é, no mínimo, um dever simples de criatura que está aqui no seio da terra, carente e necessitada do auxílio do mais alto. Agora, a prece, como esse elemento de ligação nossa com Deus, como Jesus enfatizou no Sermão do Monte, e também enfatizou num determinado momento que os espíritos estavam sozinhos com ele. 2 vezes no Evangelho, Jesus colocou isso, que a maneira mais fácil, mais direta de contactarmos com Deus é a oração. Os espíritos têm nos mostrado a importância da prece. Mas Jesus já havia dito dessa importância e nos recomendou como orarmos. Como orarmos, esse contato direto com Deus. A começar que a oração do Pai Nosso deve ser orada assim. Os Espíritos têm recomendado as preces não decoradas. Porque quando a gente faz uma prece decorada, às vezes a gente se perde naquela prece. Começa a falar e vai embora e de repente está até com pressa para sair logo para o trabalho. Nessa altura é melhor talvez nem orar e trabalhar logo, né? Deixa a oração para depois. Mas quando a gente for orar, entrar na sintonia com a prece. E o Pai Nosso é uma oração lindíssima. Jesus nos disse da importância de nos sintonizarmos com o Pai. E ainda disse, Pai Nosso, que nem é dele. Depois disse, meu Pai. Não, ele falou Pai Nosso. Então é Pai de todo mundo. Deus é Pai de todo mundo. E é Senhor absoluto da situação. Às vezes a gente não tem muita fé nesse Pai e fica tão apreensivo com os filhos, com tudo que diz respeito à nossa vida, quando essa vida é regulada pelo Criador. Nós temos a nossa participação, mas os desígnios de Deus são transcendentes à nossa vontade. Então, quando a gente tem fé em Deus, não fica com tanto medo. O medo é retrato da falta de fé. Um medinho até a prudência, mas medo exagerado é falta de fé. Agora, a gripe suína, por exemplo, todo mundo ficou com medão, não é? Olha, se nós tivermos que pegar a gripe suína, vai pegar. Logicamente tem que ter um certo cuidado, mas ficar essa paura, meu Deus. Uma cliente foi no consultório hoje, faz uma semana que ela não sai de casa para lugar nenhum. Eu falei, eu teria ficado meio piradinho da cabeça se fosse em casa uma semana sem sair. E ela e o marido ainda, os dois, esperando passar a gripe suína. Eu falei, meu Deus, você aguentou? Não. Vim aqui hoje porque eu tinha consulta marcada, mas já quero ir embora para casa para ficar lá dentro. Eu falei, que falta de fé. Se tiver que pegar a gripe suína, vai pegar dentro de casa. Tem um vírusinho que vem pelo ventinho assim, né? Aquelas frestrinhas da janela, entra ali, já aconteceu. O Pai regula a nossa vida. Não precisamos ficar tão preocupados com a vida. Ele é Senhor absoluto de tudo. Diz o Chico, quem vive retamente, Deus provê. Vamos confiar em Deus e vamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível. O resto deixa com Ele. Senão nós vamos ficar maluquinhos. E ainda o Cristo colocou, seja feita a sua vontade. Olha, a gente fala seja feita a sua vontade, mas até o momento em que está tudo sob controle. Quando sai, aí já começa a baratinar a nossa cabeça. Porque se nós falamos para Deus, seja feita a sua vontade, que seja feita a vontade dele. E depois nós vamos ver o que não podemos fazer. Agora, tem pessoa que perde a fé, perde o referencial. Basta alguma coisa sair do programa para ficar desesperado. Desesperado totalmente. E um dia, eu já falei isso aqui, um amigo disse para mim, Aguinaldo, as 2 melhores coisas da vida são saúde e amizade. Eu disse para ele, não, tem uma muito mais importante, que é a fé. Essa fé
viva em Deus, na espiritualidade. Essa confiança faz com que a gente arregimente de força e dê um passo adiante. E vá atingir o extremo da nossa caminhada. A fé é fundamental. É essa alavanca que nos impulsiona para frente, afastando todas as nossas intempéries. Quando ele diz assim, dê a nós o pão nosso. Olha o que Jesus diz. A gente pedir a Deus o pão nosso. A começar que o pão é nosso, não é meu. Me dê o meu pão de cada dia. Não, Jesus não disse isso. Dê-nos o pão nosso de cada dia. Começa que o pão que eu recebo não é meu, é nosso. Se é nosso, eu tenho que repartir. É uma questão até de lógica. Agora tem gente que não entende isso e acha que o pão é dele. E Deus deu para ele, é dele. Mas Jesus colocou, dê a nós o pão nosso, que é de todos nós. Tudo que nós temos é nosso, não é só meu. A começar que a qualquer tempo Deus pode chegar e dar uma tiradinha, e aquilo que eu falo é meu, eu trabalhei, eu ganhei. Porque um dia um amigo falou para mim, Wagner, você acha? Eu trabalhei, é meu, eu ganhei. Eu falei, meu filho, mas começa que Deus colocou você numa família que lhe propiciaria isso. Lhe deu inteligência para que você pudesse chegar lá, lhe facultou determinadas particularidades que fez com que você granjeasse isso. Mas se Deus resolver dar uma puxadinha em algum elemento da sua vida, é provável que você perca tudo. Então, comece a entender que o que você tem é nosso. Eu até brinquei com ele, é meu também. Então, nós precisamos ter cuidado com o momento em que alguém chega a nós e pede uma ajuda. Quase sempre você acha, custou-me muito ganhar isso, vai trabalhar, vagabundo. E na verdade começa a complicar o meio de campo, porque a partir daquele momento nós somos responsáveis por tudo que vier por conta da nossa negativa. Então é de se pensar muito antes de dizer não, achando que aquilo é nosso. Se puder ajudar, ajude, faça todo o bem possível. Perdoe as nossas dívidas como nós devemos perdoar os nossos devedores. É outra coisa complicadíssima. Nós temos que abrir o coração. Se alguém nos aborreceu, nos chateou, criou problema, vamos perdoar. Não vamos levar a mágoa para frente, muito menos a vingança. Vamos perdoar. Sede misericordioso para obter a misericórdia. Nós somos perdoados na medida que nós perdoarmos. Então não vamos guardar mágoa. Hoje uma pessoa falou para mim, Aguinaldo, eu tenho uma dificuldade de perdoar os outros. Ele falou, pois então comece a ampliar essa capacidade sua de perdoar. Porque nós temos erros homéricos. E a espiritualidade está sempre fazendo vista grossa. Mas do momento que a gente não perdoar, é provável que a espiritualidade vai apertar um pouquinho o cerco em cima da nossa vida. É uma lei natural. A semeadura é livre, a colheita é certa. Então nós precisamos entender que nós precisamos perdoar. E aí então Jesus encerra a oração do Pai Nosso dizendo, livrai-nos do mal. E o mal está onde? Está longe. Não, o mal está dentro de nós. O mal está dentro de nós. Todas as adversidades vêm por conta da mazela que está dentro de nós. Então, o mal que Jesus fez questão de referendar, não está longe, é o mal que está dentro de nós. Toda problemática nossa vem pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Então, quando Jesus pede para afastar de nós o mal, exatamente nos dando a força, o equilíbrio, o entendimento, para que nós possamos trabalhar as imperfeições que estão dentro de nós. Porque todo o mal advém da mazela que está dentro de nós. Então, o mal não está lá fora, está aqui dentro. E eu deixei no final para falar desse reino, que lá no meio da oração é assim, Senhor, dê a nós o reino, né? O seu reino maravilhoso. Lógico, nós queremos esse reino. Todo mundo busca inconscientemente esse reino divino. Mas onde está esse reino divino? Um dia perguntaram para Jesus, Senhor, onde está o reino de Deus? Ele disse, está dentro de vós. O que é esse reino divino? Não é outra coisa senão o amor,
a verdade e a justiça. Quando nós agimos com amor, quando nós procuramos ser justos, mas justiça com misericórdia. Porque tem gente, não, eu sou justo, mas não tem misericórdia, esta não é a justiça. A justiça tem que ter misericórdia para ser justa. Amor, justiça e verdade. Nós precisamos agir com verdade. E não é essa verdade que está lá fora, que nós vamos falar para o não, eu sou verdadeiro, eu não sou hipócrita, eu falo mesmo. Não é essa a verdade. É a verdade exarada pela nossa consciência. O que é que a nossa consciência fala para nós? Vamos ouvi-la e vivenciá-la. Essa é a grande verdade que nós temos que viver. E a pessoa que está de posse dessa verdade da consciência, essa pessoa que procura amar as criaturas, valorizando-as, compreendendo-as, respeitando-as, e a pessoa que procura agir com o maior critério de justiça, procurando realmente fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse, essa pessoa está no paraíso, está no reino de Deus, aqui e agora. Não precisa nem desencarnar, pensando que chegando lá de lá vai ver Deus. E esse reino maravilhoso. Não, esse reino é criado por nós mesmos. Daí a importância de nós trabalharmos isso dentro de nós. E o ponto de referência sempre é a criatura que está ao nosso lado. É só nos colocarmos frente a ela e nos trabalharmos para nos adequarmos a uma proposta de vida muito boa desta pessoa. Todas as vezes que nós estamos criando condições para que a pessoa viva bem, nós estamos elaborando o amor dentro de nós. Todas as vezes que nós macularmos a sensibilidade, o bem-estar, a vida de uma criatura, nós estamos agindo com o mal. Portanto, não há razão para nós ficarmos reclamando da vida. Como essa moça chegou para mim aqui, não, da vida é chata, não é? O que você acha? Olha, a vida é o que nós merecemos, nem chata nem boa, a vida é um desafio constante. Que bom que tem um desafio, só que não devemos ficar reclamando, não adianta, vamos agradecer essa oportunidade de crescimento com esta vida que eu digo é sempre mais do que nós merecemos, pela misericórdia divina. O sofrimento nosso é apenas 1% do que nós deveríamos passar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O sofrimento que nós temos é apenas 1% daquilo que nós deveríamos passar. Então, imagine a misericórdia divina, o quanto ela é grande. Ela é de 99%. Se Deus fosse justo, sem misericórdia, que pena. Nós estaríamos enquadrados no 100%. Aí ia ficar complicado. Mas a misericórdia de Deus é tão grande em nível de 99%. Então, se nós sofremos só 1%, que bom, né? Que alegria, que bom de passar por isso. Ótimo! Não vamos reclamar. Passou. Vamos caminhar para frente. Maria Dolores faz uma observação muito interessante quando ela diz assim: escuta, alma querida, quando a aprovação te alcança e te amarfanha a vida, não percas a esperança, nem te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, a qualquer tempo em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpes de tratores, o chão se converte num toucado de flores. A semente, deitada na cova estranha e escura, renasce do abandono, em beleza e verdura. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo a riqueza, inebriando toda a terra. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz a abastança na hora da colheita. O minério, exposto a um calor gigante, em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção como peça nobre e cara. A pérola de grande valor e brilho evanescente é a riqueza que surge através de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água que se submete ao capricho da usina gera calor, energia e ilumina. E assim, pois, alma querida e boa, na senda de cada dia. Porque na lei da evolução, para crentes e ateus,
A dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz.